Olá, muito boa tarde você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo, o mercado que tem oscilado nesta quinta-feira nas bolsas internacionais. A gente vai entender um pouco melhor sobre essas oscilações. O mercado chegou a operar no positivo, principalmente na parte da manhã, e agora, estava dando uma olhada aqui, cai mais de 1%, tanto o WTI quanto o Brent, ambos cotados aí em cerca de US$ 70 o barril. Para a gente falar sobre todos esses aspectos relacionados ao óleo, a gente conversa agora ao vivo com o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. Heitor, boa tarde, obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas para a gente entender, né, esse mercado tão importante. Boa tarde, Jantos. Obrigado aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Bom, Heitor, falei aqui sobre o mercado registrando volatilidade nesta quinta-feira. O mercado chegou a operar no positivo, né? Em alguma parte do dia, não tinha altas tão expressivas, mas chegou a operar no positivo. E agora cai mais de 1%. Me parece que tem informações vindas da Europa motivando essa queda. O que você pode atualizar para a gente? Bom, eu acho que assim, é válido a gente começar comentando que o mercado de petróleo está sendo movimentado hoje muito mais em função de expectativa macro e medo de recessão do que necessariamente de balanços de oferta e demanda. Até porque quando você olha, né, para o nível de estoques e até mesmo de demanda em certo nível, nada justifica uma queda do WTI abaixo de US$ 70, como aconteceu na semana passada. É, eu acho que assim, hoje basicamente a gente teve notícias de bancos centrais na Europa continuando, né, com a subida de juros, isso depois da decisão do Fed de ontem, e isso coloca basicamente a expectativa dos investidores mais direcionada cada vez mais para uma possível recessão, né? E o petróleo é uma commodity cíclica. No fim do dia, ele sempre vai se movimentar na mesma direção dos ciclos econômicos. E se a gente está hoje vivendo, né, hoje a maior subida de juros dos últimos pelo menos 40 anos, algum tipo de retração econômica é esperado no curto prazo. Então, as pessoas ficam um pouco mais receosas, né, em relação ao futuro do petróleo. Mas, de uma forma geral, eu acho que, assim, como eu coloquei, essas expectativas macro ainda não se concretizaram de uma forma geral, porque quando você olha para indicadores de atividade econômica, né, nos Estados Unidos, até mesmo na Ásia, os dados ainda são bastante resilientes. Então, você tem ainda uma força por trás, né, do petróleo, que seria, né, a resiliência da atividade econômica em relação a essa alta de juros. Mas respondendo a sua pergunta, é basicamente medo macro que está fazendo o petróleo cair um pouquinho agora. É de manhã, na verdade. Perfeito. Bom, Heitor, a gente tem visto, né, realmente nesses últimos dias o mercado do petróleo bem mais voltado para as informações macro, né? Por exemplo, a gente teve na quarta-feira divulgações que costumam acontecer relacionadas ao mercado do óleo, o mercado até acompanha isso, mas de fato as informações relacionadas ao fundamento têm impactado muito pouco, né? Eu acho que assim, você teve. O que na verdade aconteceu, né, para você ter essa movimentação brusca da última semana, pelo menos, porque assim, você tinha, né, muitos especuladores entrando comprados no petróleo, né, em futuras opções do Brent e WTI, tentando surfar na onda de reativação das refinarias na China e turismo internacional, né? Isso de certa forma estava dando bons resultados, porque o petróleo estava, né, de uma certa forma subindo aos poucos, mas daí você teve esse excesso de posicionamento que foi basicamente cortado, né? Porque você teve um banco nos Estados Unidos quebrando, na verdade três, né, que tiveram que ser socorridos pelo governo americano, e daí você estava basicamente com todo mundo na mesma direção, e quando veio esse crash, você teve, obviamente, uma queda nas expectativas, as expectativas ficaram ruins, e esses investidores basicamente sobreofertaram os papéis de futuros do petróleo no mercado spot. Então, você meio que criou uma oferta de petróleo financeiro, não, uma sobreoferta de petróleo financeiro, que basicamente exacerbou essa queda da semana passada. Então, assim, até porque quando você olha, por exemplo, para os níveis de estoque que a gente tem hoje na Europa, nos Estados Unidos, eles estão relativamente ok, né? Não tem nada subindo assim horrores. Na verdade, a gente teve até uma queda essa semana nos Estados Unidos, né? Uhum. É,
E do lado de fundamentos, eu acho que é interessante comentar que você tem ainda uma certa quantidade significativa de refinarias nos Estados Unidos paradas por manutenção, que estão consumindo menos petróleo. Só que, ao mesmo tempo que elas estão consumindo menos petróleo, você tem hoje os Estados Unidos exportando cada dia mais petróleo. Inclusive, semana passada, ele bateu um recorde histórico de exportação de petróleo, né? Então, a pergunta que fica é, quando essas refinarias voltarem a funcionar normalmente, né? Elas vão consumir esse petróleo que está sendo exportado, ou seja, você vai ter uma competição por barris nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é o local de precificação do WTI. Então, assim, se tem uma competição, ou seja, muita demanda por uma oferta que vai se manter constante e pode até começar a cair, né, por motivos que acho que vale a pena mencionar, né, que você não tem investimento, você tem baixa atratividade, né, ambiental dos projetos fósseis, então a oferta não vai aumentar muito, na verdade, você vai ter só uma demanda aumentando. Então, eventualmente, eu acho que o petróleo tem espaço para recuperação, mas isso vai se dar se a gente tiver alguma resolução dessa incerteza macro, né? Então, assim, as próximas reuniões dos grandes bancos centrais são importantíssimas para a gente acompanhar, para ver a ata deles, qual a comunicação, porque, bom, o mercado está precificando um corte de juros do Fed esse ano, e isso historicamente é muito positivo para o petróleo. Mas será que ele vai cortar mesmo esse ano? Então, assim, você tem muitas dúvidas hoje no mercado que precisam ser solucionadas para que esses fundamentos de oferta e demanda relativamente positivos para o preço, eles consigam, né, se sobressair. Claro. Heitor, a gente falava muito nos últimos meses sobre a realidade da Europa, né, em relação ao cenário de energia. Quais atualizações a gente tem sobre o continente? O que é importante a gente acompanhar aí ao longo dos próximos dias relacionado à Europa? Bom, eu acho que assim, uma coisa que eu estou vendo, na verdade, bastante pouco ser mencionado aqui no Brasil, principalmente na mídia brasileira, é que você tem hoje uma grande greve acontecendo na França, né, Sim, é, pela, pela questão previdenciária. E o que está acontecendo basicamente é que os trabalhadores da indústria de petróleo e gás na França estão em greve. Então, as refinarias pararam na França. Você tem hoje quase 700 mil barris por dia de capacidade desligado na França, produzindo menos diesel. Você não tem combustível se movendo na França hoje, tem postos sem combustível, e o governo teve que usar as reservas estatais de diesel, né, e gasolina recentemente, para meio que oferecer um pouco de volume para o mercado, porque as refinarias estão paradas, né? Então, assim, isso é bastante, como que eu posso colocar? Positivo para o preço do diesel em regiões interioranas da Europa, porque você não está conseguindo escoar a produção, tá? Isso também tem feito um pouco o gás natural subir de preço na Europa recentemente, por quê? Porque os terminais de regasificação de gás também estão parados na França, né? E a França é um grande receptor de gás porque é um dos poucos países com esse tipo de porto. Então, assim, se esses portos não estão funcionando corretamente, né, você tem menos gás entrando no continente. É, então, assim, essa que fica a grande questão na Europa hoje. Você tem hoje uma greve acontecendo na França, que é um país com uma capacidade de refino das maiores da Europa hoje, que está consumindo menos petróleo. Isso tem colocado uma pressão negativa nos preços físicos de petróleo no Mar do Norte, porque a França é tipicamente um consumidor dessas variedades do Mar do Norte, né? Só que, de uma forma geral, essa greve não deve durar para sempre, né? E da mesma forma que você tem hoje, né, a França produzindo menos diesel para o mercado local, a França e a Europa, de uma forma geral, produzem muito gasolina que vai para os Estados Unidos, né? E isso é um dos motivos pelos quais a gente está vendo os estoques de gasolina nos Estados Unidos tão baixos hoje. A França está produzindo menos gasolina, está mandando menos para os Estados Unidos e está deixando o mercado, na verdade, bastante receoso em como que vai estar a oferta de gasolina no começo da temporada de verão, que é quando as pessoas começam a dirigir a partir mais ou menos de abril, final de abril, começo de maio. Porque os estoques nos Estados Unidos hoje de gasolina estão no menor nível para essa época do ano em pelo menos uns 5 anos, né? Inclusive você vê a curva futura da gasolina em Nova York, ela está se comportando e trazendo indicações evidentes de que há um problema de oferta no mercado. Então, assim, o que está acontecendo na Europa não fica só na Europa. E é por isso que é muito importante a gente ver o quanto essa greve continua, porque ela diretamente está impactando os fluxos de gasolina para a costa
né, dos Estados Unidos, lá da Flórida, Nova York, que são grandes polos consumidores. E os Estados Unidos é tradicionalmente um mercado que importa um pouco de gasolina, assim. Certo. Bom, Heitor, diante de tudo que a gente falou, eu queria que você, de alguma forma, tentasse traçar um panorama para o mercado. Algumas casas, inclusive, falavam que neste ano a gente poderia ter o patamar de US$ 100 o barril, né? Algumas poucas casas. Mas a gente tinha outras estimativas apontando preços em cerca de US$ 90 o barril durante o segundo semestre deste ano. Na sua visão, esse patamar de US$ 90 agora fica um pouco mais distante diante desse cenário macroeconômico mais delicado? Eu acho que, assim, o petróleo, ele está num range atualmente que, para mim, está abaixo do preço que ele deveria estar, com base nos fundamentos de oferta e demanda, né? Para a gente, ainda continua sendo um petróleo na casa de 80, falando de Brent aqui, tá? De 80 a US$ 85, parece bem em linha com os fundamentos de oferta e demanda. Só que, infelizmente, a gente sabe que o petróleo, ou felizmente, né, depende da sua interpretação, é uma commodity que é extremamente financiarizada. Então, o mercado futuro de petróleo, ele é muito, mas muito maior do que o mercado físico, né? Então, assim, você tem hoje mais barris sendo negociados no mercado futuro do que eles existem na face da Terra, vamos colocar assim, né? Isso faz com que as movimentações macro dos fundos especuladores, dos hedge funds, de uma forma geral, façam com que a commodity tenha que se movimentar em uma direção que não está em linha necessariamente com os fundamentos de oferta e demanda vigentes. E é justamente isso que está acontecendo agora. Você tem muitos hedge funds receosos com recessão, afinal de contas, né, você tem um patamar de juros muito elevado nos Estados Unidos, né, isso traz realmente incerteza em como a economia vai estar no curto prazo, mas, de novo, você tem uma guerra acontecendo na Europa, você tem, né, Estados Unidos com os estoques de petróleo começando a cair, você tem problemas de investimento na cadeia de óleo e gás em todas as pontas, né, então a oferta é um problema, né, e vai cada vez mais se tornar porque o petróleo, a indústria do óleo e gás é uma indústria que precisa de investimentos constantes, ela não é uma indústria que você investe em 10 anos para fazer só daqui 30 anos um outro aporte de capital, você precisa de investimentos constantes para manter a produção constante. E esses fatores, na verdade, não estão fazendo preço. Por quê? Porque os fundos estão muito receosos. Então, dito isso, o meu patamar de preço hoje ainda continua na casa dos 80, 85. Só que, infelizmente, você não tem como muito batalhar com os sentimentos dos gestores de capital, basicamente Nova York e Londres, né? Porque se eles estão receosos, logo eles vão colocar muitas mais posições vendidas do que compradas no mercado, e isso vai fazer preço. Então, assim, tem horas que a gente simplesmente tem que aceitar que o petróleo é uma commodity financiarizada mesmo. Entendi, vamos acompanhar aí todo esse cenário. Vocês da Redpoint têm algum patamar que a gente consiga olhar para o mercado do petróleo, pelo menos até o final desse semestre, Heitor? O que vocês têm trabalhado por aí? Bom, a gente ainda acredita que o petróleo tem uma possibilidade de, falando do seu fair value, né, do valor justo do petróleo de 80 a US$ 85, Certo. e isso é basicamente baseado em exportações muito elevadas dos Estados Unidos para a Europa, né? Rússia tendo problemas em ter o nível de receita que eles tinham antes da guerra com a exportação de petróleo. Então, evidentemente, eles têm que cortar o petróleo, né, a produção de petróleo, porque eles estão recebendo cada vez menos dinheiro. E também com base no fato de que ninguém da cadeia de produtores de petróleo hoje quer um petróleo abaixo de US$ 70, 70, 65. E por que eu digo isso? Porque se você olha, por exemplo, para o custo de produção de algumas bacias nos Estados Unidos, ele está na casa de 65 a 70. Se você olha, por exemplo, para o nível de preço de petróleo necessário para os países da OPEP, de uma forma geral, não entrar em déficits correntes, é US$ 75, né? A Rússia está com o menor influxo de capital no tesouro deles em anos. Então, assim, talvez seja o caso de que eventualmente a gente tenha que ver até uma redução de oferta da OPEP. Porque se o mercado financeiro continuar puxando o petróleo para baixo de 70,
eles vão ter que eventualmente falar assim, bom, peraí, realmente a gente precisa então cortar a produção para que vocês entendam que o petróleo não é, o preço justo do petróleo não é esse, né? Então, acho que esses são os principais fundamentos para a gente acompanhar de uma forma geral aqui nos próximos meses desse semestre. Certo, Heitor. Obrigado por enquanto, então, pelas suas informações. A gente segue se falando. Sempre que tiver novidades aí da Redpoint, pode contar com a gente por aqui para atualizar os internautas que nos acompanham. Valeu, Jonatas. Obrigado pelo convite e boa tarde aí para vocês. Valeu, boa tarde. Conversamos aí então ao vivo com o Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets, a gente trazendo então as informações relativas ao mercado do petróleo nesta quinta-feira e também como a gente deve acompanhar as próximas semanas nesse importante mercado do óleo que, claro, impacta aí as diversas outras commodities. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.